Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Agora nós falaremos sobre o sistema de medidas, né? Mais especificamente também sobre a conversão de unidades. No início que nós tínhamos aí era o sistema métrico decimal, isso por volta de 1792, onde foi convencionado aí um sistema métrico decimal, e somente em 1960 que aí foi considerado aí, né, foi evoluído esse sistema que nós conhecemos hoje como Sistema Internacional de Unidades, ok? Então, o Sistema Internacional de Unidades que é utilizado no mundo inteiro. E é claro, não é todos os países que usam o mesmo padrão de unidades. Então, com o Sistema Internacional de Unidades, existe uma unidade padrão, porém, em alguns países, né, alguns lugares, por não utilizar o mesmo padrão, então há necessidade de fazer alguma transformação, alguma conversão, ok? Então vamos entender um pouquinho melhor essa ideia a partir dessa aula. Vem comigo. Então, antes de falarmos aí sobre, é claro, as transformações de unidades, né, que a gente está aprendendo, a gente vai ter que entender o que é grandeza, tá? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, por exemplo, nós temos aqui as grandezas, que pode ser comprimento, temos a grandeza de área, temos a grandeza volume, massa e tempo. Então, todas essas grandezas são grandezas que você pode medir. Você pode medir um comprimento, você pode medir uma área, um volume e assim por diante, ok? Agora, quais são essas unidades? Tá? No caso do comprimento, a unidade que a gente pode estar utilizando no caso aqui, centímetros, metros, polegadas, perfeito? Mas dentro do Sistema Internacional de Unidades que eu tinha falado para vocês, a unidade padrão é o metro. E aí, a partir disso, nós temos os seus múltiplos e os seus submúltiplos, ok? A área. A área também nós temos centímetros quadrados, nós temos metros quadrados, hectares e assim por diante, ok? Volume. Nós podemos tratar centímetros cúbicos, metros cúbicos e assim por diante. E o volume também, é claro, a gente pode relacionar relação em litros, tá? Então a gente tem que saber quanto que equivale um litro em centímetros cúbicos, em metros cúbicos e etc, tá? A massa. Para a massa nós temos a grama, o quilograma e a arroba e assim por diante. No Sistema Internacional de Unidades, o padrão, né, a unidade padrão é utilizada a quilograma. E a partir do quilograma, aí você tem os múltiplos e submúltiplos, tá? O tempo. Nós temos segundos, horas, dias, anos, séculos, etc. No sistema internacional, a unidade padrão é segundos, tá? Então, olha lá, quando você pensar em comprimento, a unidade padrão é metro. Quando você pensar na relação de massa, a unidade padrão é quilograma, tá? Quilograma. E quando você pensar no tempo, a unidade padrão é segundos, ok? Vem comigo. Então, para as nossas unidades, nós temos aqui, tá? Então, para as nossas unidades, nós temos os nossos prefixos, tá? Então, o que são os prefixos? Os prefixos é o giga, o mega, o quilo, o hecto, deca e assim por diante. E cada prefixo vai ter, é claro, aqui nós temos o símbolo, ok? E o fator desse prefixo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui ó, o quilo, a representação do símbolo é o K, e ele é a mesma coisa que 1000. Então, é a mesma coisa que o 10 na 3. Então, acompanhe aqui. Ó. Se eu pensar em comprimento, eu vou estar pensando em metros. Então, se eu escrever o K e o M, isso está dizendo o quê? Que o K representa 1000
E esse M é de metros, então é 1000 metros, ok? Então, essa representação do prefixo nós vamos utilizar para as nossas unidades de medidas. Então, observe o que acontece. Ó. Então, o exemplo eu acabei de fazer com vocês. Então, nós estamos pegando aqui, ó, 1 km, né? Ou que a gente fala quilômetro, né? Então, 1 quilômetro ele representa 1000 metros, ou a mesma coisa que 10 na 3 metros. Perfeito? Bom, agora se eu utilizar a relação da massa, então eu estou usando a mesma unidade, o mesmo prefixo, tá? Qual o prefixo eu estou utilizando aqui, ó? O K. O K representa 1000. Então, é 1000 gramas. Então, quando eu falo 3 quilograma, eu estou falando que é 3 vezes 1000 gramas. Isso significa que vai ser 3.000 gramas. Ou representando na base 10, né? 3 vezes 10 na 3 gramas. Perfeito? Agora aqui, ó, estou utilizando a unidade mili, tá? Então lá, mili o quê? Milissegundos. Milissegundos. Então são 7 milissegundos. Mas qual é a unidade do milho? Ó? É 0,001 ou 10 na menos 3. Então é 7 vezes o mili. Quem é o mili? 0,001 o quê? Segundos. Aqui eu estou falando de tempo. Então, multiplicando ficou como? 0,007 segundos. Ou 7 vezes 10 na menos 3 segundos. Perfeito? Então, aqui a gente fez um exemplo de comprimento, de massa e de tempo. Tá bom? Bom, processo que permite escrever a mesma medida em unidades diferentes. Vamos ver como isso acontece. Então, olha lá. 1 hora equivale a 60 minutos. Então, a gente está falando em relação à hora e os seus submúltiplos, né? 2 dias. 2 dias equivale a 2.880 minutos. 3 metros equivale a 300 centímetros, que equivale a 3.000 milímetros. 5 metros quadrados. Isso é a mesma coisa que 50.000 centímetros quadrados, que é a mesma coisa que 5 milhões de milímetros quadrados, tá? Agora aqui, ó, cúbicos. Nós temos 3,2 metros cúbicos, é a mesma coisa que 3,2 vezes 10 na 6 centímetros metros cúbicos, tá? Que é a mesma coisa que 3,2 vezes 10 na 9 milímetros cúbicos. Isso vai ficar mais fácil quando a gente for entender a relação da tabelinha de conversão, tá? Então, a gente está fazendo aqui alguns exemplos de quê? De você escrever uma medida, né, ó, a mesma medida em unidades diferentes. Eu estou escrevendo a mesma medida, 1 hora em minutos, o dias em minutos, e assim por diante, tá? Então, lá, nesses últimos aqui, é claro, a gente utilizou a relação de quê? De comprimento, de área e de volume. Bom, aqui, pessoal, nós vamos verificar as transformações, né, de unidades acerca de comprimento, tá? Então, nós temos que memorizar aí a nossa tabelinha. Então, nós temos aqui, ó, quilômetro, hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, centímetro e milímetro, ok? Como eu dizia para vocês, a nossa unidade padrão é o metro. Então, nós temos os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro, perfeito? Então, o que nós vamos fazer aqui? Já vamos direto para o exemplo para a gente entender essa ideia. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui, ó, eu quero fazer uma transformação de metro para centímetro, ok? E aí ele está me pedindo aqui, ó, 3 metros em centímetros. 3 metros em centímetros vai ser 3
vezes alguém. Como é que eu sei quem vai ser este alguém? Tá? Eu vou voltar lá para a minha tabelinha. Ó. De metro para centímetro, quantas unidades você vai ter que atravessar? Ó, uma, duas. Então vai ser 10 vezes 10. Você está indo para a direita. Se está indo para a direita, você vai multiplicar por 10. Só que aqui, como são duas casas, você vai multiplicar por 10 na 2. Tá bom? Então, se você vai multiplicar por 10 na 2, então nós temos aqui, ó, 10 na 2, que é a mesma coisa que o 100. Então, 3 vezes 100, você tem que é 300 centímetros, tá bom? Agora nós queremos de hectômetro para decímetro. Então, quantas casinhas aí nós vamos de hectômetro? Olha lá. Hectômetro para decímetro. Tá aqui, ó, o decímetro, ó. Então vamos lá. Uma, duas, três. Então são três casinhas que você vai ter que andar para a direita. Então você vai multiplicar por 10 na 3. Como é que fica? 10 na 3 é a mesma coisa que 1000, né? Então você poderia fazer aqui o cálculo. 1,5 vezes 10 na 3. Você pode representar isso aqui desta maneira. Ou simplesmente poderia fazer 1,5 vezes 1000, que é a mesma coisa que 10 na 3. Então, se você vai multiplicar por 1000, essa vírgula vai andar 3 casinhas para a direita, né? Então, vai ser 1, 5, 0, 0, né? Ó, a vírgula estava aqui, então, 1, 2, 3. Isso que? Decímetro. Então é a mesma coisa que 1.500 decímetros, ou simplesmente 1,5 vezes 10 na 3. Próximo exemplo nós temos aqui, ó, de centímetro para quilômetro, tá? Eu quero 25 centímetros em quilômetro, então é 25 vezes alguém. Quem é esse alguém? Vamos lá para a tabelinha. Você tem de centímetros para quilômetros. Então você vai voltar, ó. Então você vai voltar quantas casas? Ó, acompanha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Perfeito? Então são 5 casinhas. Então você vai fazer o quê? Aqui nesse slide a gente está utilizando a multiplicação, tá? Então se são 5, então você vai multiplicar por 10 na menos 5. Então, 25 vezes 10 a menos 5 quilômetros. É você fazer a representação 25 vezes 10 na menos 5 quilômetro, tá? Então, pode deixar assim, ou simplesmente você poderia também resolver essa situação como 25 dividido, tá? Por quanto? 10 na 5, ó. São os 5 zerinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você dividiria 25 por 100 mil, tá bom? Então, os dois cálculos estão corretos. Porque quem é o 10 na menos 5? A gente já aprendeu lá em potência que quando você tem, por exemplo, a elevado a menos n. Esse a elevado a menos n é uma potência de expoente negativo. Então, isso aqui é o inverso de um número, que é 1 sobre o a elevado a n. Tá ok? E aí, com n, que é o expoente, fica positivo. Então, se nós temos ali, ó, 10 na menos 5, a representação de 10 na menos 5 é 1 sobre 10 na 5, com expoente positivo. Então, é exatamente essa representação que eu fiz para vocês. Então, 10 na 5 é 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem aí, ó, 1 dividido por 100 mil, tá? Vezes o 25. Então, a representação é a mesma. Ou você deixa na base 10 com expoente negativo, ou você divide por 10, aí eleva o expoente positivo. Tá ok? Próximo exemplo aqui que nós temos. De milímetro para centímetros. Então, nós temos 13 milímetros para centímetros. Então, é 13 vezes alguma coisa, tá? Então, a gente está utilizando aqui a ideia da multiplicação para a gente trabalhar com a transformação de unidades. Fica mais fácil de entender, tá? Mas é importante a gente dominar o conceito das potências, tá bom? Principalmente aqui na base 10, que é na base decimal, tá? Então, nós temos milímetro para centímetro. Então, é uma casinha só, milímetro para centímetros. Então, você vai multiplicar uma única vez por 10 na menos 1. Então, 10 na menos 1, então é 13 vezes 10 na menos 1. Você também poderia fazer de que maneira? 13 vezes 1 sobre 10 na 1. Lembra que eu acabei de falar sobre a potência de expoente negativo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 13, né? Ó, 13 vezes 1, 13, sobre quanto? Sobre 10. O quê? Centímetros, né? 13 dividido por 10, isso dá 1,3 centímetros. Então, essas duas representações são válidas. Você pode representar 1,3 centímetros ou 13 vezes 10 na menos 1 centímetros, tá? Essas duas representações estão corretas. Então, pessoal, olha lá. Aqui eu estou tentando mostrar para vocês uma outra perspectiva acerca da transformação de unidades, tá bom? Muitas vezes na escola a gente aprende de que maneira? Se você vai partir das unidades para a direita, você sempre multiplica por 10. Por 10, por 10 e por 10, tá? Se você vai caminhar para a esquerda, você divide por 10, divide por 10, divide por 10. Pode continuar utilizando essa ideia, tá bom? Mas eu estou mostrando uma outra maneira, para você não confundir as operações, se sabe se multiplica ou se divide. Então, se você vai para a direita, você vai multiplicar por uma potência de base 10 e o expoente positivo. Então, vai ser 10 na 1, 10 na 2 ou 10 na 3 e assim por diante. Agora, se você vai para a esquerda, você vai continuar multiplicando por 10. Só que o expoente é negativo. Então vai ser na menos 1, na menos 2, na menos 3 e assim por diante. Então aqui é uma outra maneira, uma outra visão, uma outra perspectiva de você tentar memorizar a forma de transformar as unidades, tá bom? Mas se você já aprendeu multiplicar e dividir, não tem problema nenhum. O professor também vai fazer aqui com vocês da mesma forma, tá bom? Então vamos continuar aqui. Nós aprendemos essa ideia, tá? Então a gente vai utilizar sempre a operação da multiplicação, como eu dizia para vocês, para não confundir qual é a operação que você vai realizar, tá bom? Então, sempre a multiplicação neste caso, se você usar o jeito que o professor está ensinando para vocês. Então, se você for para a direita, tá? Se você caminhar as unidades para a direita, nós teremos expoentes positivos, o sinal será positivo. Se você caminhar para a esquerda, você vai ter o sinal negativo nos expoentes, tá? Então, de regra geral, neste caso de comprimento, nós temos aqui, ó, da unidade A para a unidade B, como que vai ficar, tá? Então, aqui eu estou entendendo que, por exemplo, quem é a unidade A? A unidade A é quilômetro. Quem é a unidade B? A é metro. Então, estou saindo de A para B,
que é metro, de quilômetro para metro, tá? Então, vamos definir uma regra geral aqui para o comprimento. Como vai ficar? Então, nós vamos ter lá um número qualquer, tá? A unidade ar é qualquer uma dessas unidades, quilômetro, hectômetro, metro, assim por diante, tá? Vai ser igual a este número que está aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 3. Então, vai ser igual a esse número 3 vezes 10. Aí você vai perceber qual é o sinal. Bom, você andou para a direita ou você andou para a esquerda? Ah, eu andei para a direita, então você vai colocar o mais. Ah, eu andei para a esquerda, então você vai colocar o menos, tá? Aí aqui, ó, número de setas puladas, até você chegar na unidade que você quer, que é a unidade B. Tudo bem? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó, usar essa mesma ideia. Então, eu tenho 3. Ah, eu tenho 3, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 3 quilômetros, vai. É igual ao número, que é o número, o 3, vezes 10, então vezes 10. Ah, eu estou indo para centímetros, por exemplo. Então, lá, de quilômetro para centímetro, eu estou indo para a direita. Então, o sinal do meu expoente é positivo, porque eu estou indo para a direita. Tá bom? E o número de setas puladas? Bom, até chegar no centímetro, quantas setas foram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 3 vezes 10 na 5. Beleza? Agora, quem é o B? É o centímetros. Então, o B é centímetros. Tá bom? Vou fazer do outro lado agora. Aqui a gente está utilizando uma regra geral, tá, pessoal? Então, vamos supor que eu tenho, então, colocar decímetro, tá? Eu tenho 5, é um número. O A é o decímetro. Vai ser igual ao número. Quem é o número? É o 5. Eu usei o 5, então eu vou colocar o 5. Vezes o 10. Agora, o sinal. Bom, eu vou sair de decímetro e vou até o hectômetro. Então, eu estou indo para a esquerda. Para a esquerda, o sinal é negativo, então eu vou ter um expoente aqui negativo. Ok? E aqui ele fala, ó, número de setas puladas. Quantas setas eu pulei do decímetro até o hectômetro? Olha lá. 1, 2, 3. Então é menos 3. O B, quem é o B? Ah, eu usei o hectômetro, então vai ser hectômetro, tá bom? Então, por convenção, você pode usar essa ideia, então, para você memorizar como que você vai fazer. Mas é importante, né? Não adianta você memorizar essa ideia se você não tem memorizado a ordem que nós temos aqui das nossas unidades, tá? Quilômetro, hectômetro, o decâmetro, tá? O metro, o decímetro e assim por diante. Então, você tem que memorizar primeiro essa sequência dos múltiplos e submúltiplos do método. Depois, de regra geral, a gente pode aplicar essa ideia de transformação. Tá bom? Bom, então vamos praticar aqui o que a gente acabou de fazer. Tá? Então, ó, transforme para o decâmetro. Então, nós temos 5 centímetros, quilômetros e metro. Ok? Então, olha lá. Como que vai ficar, então? Os 5 centímetros, eu estou de centímetros, certo? Eu vou para a esquerda. Para a esquerda é negativo. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. O meu expoente será negativo. Quantas setas eu pulei? 1, 2, 3. Então, é menos 3. E o número? Quem é o número? É 5. Tá? Que a gente tem aqui, ó. 5. 5 é o número. Então, de centímetro para decâmetro, né? Eu andei 3 setinhas. Então, por isso, menos 3.
Ou você pode também representar desta maneira. Como é que chegou nesse resultado, pessoal? É a divisão que eu falei para vocês. É 5 dividido por 1000, tá? E aí você tem 0,005. O 2, como é que ficou? De quilômetro. Eu andei para a direita, né? Ó, do quilômetro para o decâmetro. Então eu andei para a direita. Se eu andei para a direita, o meu expoente é positivo. Quantas setas eu andei? Duas setinhas. Então vai ser 2 positivo. Então vai ficar 0,3, que é um número, tá? Olha lá, um número 0,3 vezes 10 na 2, ou simplesmente 30, tá bom? Que 10 na 2 é 100. Então 0,3 vezes 100, 30. E o 3? O 3 nós temos aqui, ó, 15 metros. Um metro, ó, vou andar para a esquerda. Para a esquerda, o sinal é negativo. Quantas setinhas eu pulei? Eu pulei uma seta. Então é na menos 1. Tá bom? Então você deixa 15 vezes 10 na menos 1, ou simplesmente 15 dividido por 10. 15 dividido por 10 dá 1,5. Tá bom? Então a gente acabou de fazer a ideia aí da transformação de unidades. Bom, agora a gente vai falar sobre o conceito de área, tá? A área, como a gente sabe, é toda a superfície, tá? Então, quando a gente falar de área, nós estamos falando de superfície. Então, é de toda essa medida que nós estamos falando, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, então aqui nós temos um exemplo, né, ó, que a largura aqui é 2 metros e o comprimento é 3 metros. Então, a área dessa superfície, a gente tem que saber calcular a área, né? É 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. E o metro, a mesma ideia, ó, é como se você fizesse metro vezes metro lá. Metro vezes metro. Então, vai dar 6 metros o quê? Quadrados. Então, a unidade de medida que a gente vai estar trabalhando aqui é metro quadrado. Então, sempre quando falar em área, falar em superfície, nós vamos falar em metros quadrados, tá? Lembrando que metro quadrado é a unidade padrão que eu tinha comentado com vocês, ok? Bom, então, a transformação vai ser a mesma coisa, só que ao quadrado. Se é ao quadrado, vai ser uma unidade na base 100. Então, a base 100, você escrevendo, é claro, na base 10, quem é o 100? O 100 é 10 vezes 10. Quem é 10 vezes 10 em potência? Não é 10 na 2? Então, nós vamos utilizar aqui, ó, a potência na base 10, só que elevado ao quadrado. Então, a mesma coisa, pessoal. Se você vai para a direita, nós temos positivo na 2. Se você vai para a esquerda, você tem negativo na menos 2, ok? Exemplo. Então, olha lá. De metro quadrado para centímetro quadrado. O que você vai fazer? Olha lá. 3 metros quadrados para centímetros quadrados. Então, vai ser 3 vezes alguma coisa, ok? Então, olha lá, de metro para centímetro. Metro para centímetro. Quantas casas foram? Quantas setas, né? Ó, uma, duas setas. Então, vai ser 10 na 2 vezes 10 na 2. Então, é 10 na 4. Foram duas casas, mas tem que tomar cuidado, ó. É na 4. Perfeito? Por causa do expoente. Então, 10 na 4. Próximo exemplo, nós temos aqui, ó, hectômetro quadrado para o decímetro. Então, hectômetro para decímetro. Vão ser quantas setas? Uma, duas, três. Só que como está ao quadrado, então esse quadrado vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então vai ser 10 na 6, ó.
tomar cuidado, perfeito? Então, por enquanto aqui, ó, a gente só foi para a direita. Então, para a direita sinal do expoente é positivo. Agora vamos no próximo, centímetro para quilômetro. Então, centímetro para quilômetro, nós vamos ir para a esquerda. Para a esquerda, o expoente é negativo, ok? O expoente é negativo. Então, nós vamos fazer o que? Centímetro para quilômetro. Quantas setas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 vezes menos 2. 5 vezes menos 2. Então, vai ser menos 10. Então, vai ser 25 vezes 10 na menos 10 quilômetro quadrado. Milímetro para centímetros quadrados, né? Então, milímetro para centímetro é uma casinha só. Então, é vezes 10 na menos 2. Então, de 13 milímetros quadrados para centímetros quadrados vai ser vezes 10 na menos 2. Perfeito? Então, continuando. Uma regra geral é igual ao anterior que a gente estava falando lá no comprimento, quando a gente falava de comprimento. Então, para a direita, nós vamos ter positivo. Só tem que lembrar que sempre aqui é na 2, na 2, na 2. Se para a esquerda, negativo, então menos 2, menos 2, menos 2. Sempre voltado ao expoente. Então, da unidade A para a unidade B, nós temos, então lá, o número, você pode pôr um número qualquer. Dá um exemplo aqui, o número 2. E o A, quem é o A? O A eu vou colocar quilômetro quadrado, ok? Eu vou transformar quilômetro quadrado, não vou ir muito longe não, vou colocar aqui, por exemplo, o decâmetro, tá? Decâmetro quadrado. Então, vai ser este número que eu coloquei, vezes 10. Agora, como eu andei para a direita, né? Como eu andei para a direita, o sinal é positivo, ok? Só que, vezes o 2, né? O 2, então a gente está acrescentando essa regra aqui, o 2, vezes o número de setas. Então, se eu estou saindo de quilômetro para o decâmetro, foram 2 setas. Então, é vezes 2. Então, 2 o quê, né? O B aqui, no caso, vai ser o hectômetro. Então, como vai ficar isso aqui? Vai ser vezes o 10 na 4. O B aqui é o Dan, que eu estou considerando Dan. Então, ao quadrado. Tá bom? Agora, se eu for para a esquerda, então o sinal é negativo, tá bom? Então apareceu a regra aqui para a gente ficar um pouco mais fácil. Direita positivo, para a esquerda negativo, tá bom? Então vamos fazer só mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo aqui só para vocês entenderem. Então vou colocar aqui o 3, certo? É o número. O A é a unidade. A unidade eu vou colocar, os centímetros. Então, 3 centímetros quadrados vai ser igual de centímetro eu vou para o decímetro. Então, vai ser igual a este número, que é o 3, vezes 10, elevado ao sinal. Como é para a esquerda, é negativo, tá? Então, para a esquerda é negativo. Se para a esquerda é negativo, coloco o sinalzinho de menos. Tenho 2 vezes a quantidade de setas. Tá? Então, eu estou saindo de centímetro para decímetro, com uma seta só. Então, vai ser vezes 1. Tá? Então, vai ficar como? 3 vezes 10 na menos 2 decímetros quadrados. Tudo bem? Vamos praticar essa ideia, então. Praticando essa ideia, a gente vai partir aí, transformando para decâmetro quadrado. Eu tenho 5 centímetros quadrados e eu vou transformar em decâmetro, tá? Então, vai ser o número, que é o 5, vezes 10.
Agora eu tenho que verificar, eu vou andar para a direita ou para a esquerda. De centímetros para o Dan, eu vou andar para a esquerda. Então, eu vou ter menos 2. É negativo e o 2 lá, porque eu estou falando na unidade de área, em metros quadrados, tá? Centímetros quadrados, assim por diante. Então, tem que ter o 2. Vezes a quantidade de setas, tá? Quantas setas vão ser? Olha lá. Centímetro, 1, 2, 3. Então, é vezes 3. Então, aqui qual vai ser o resultado? Vai ser 5 vezes o 10 elevado a menos 2 vezes 3. Vai dar menos 6. O quê? Dan quadrado. Aqui é a mesma coisa. Ó. Quem é o número? É 0,3 vezes 10. Eu estou em quilômetro para Dan. Quilômetro para Dan, eu estou indo para a direita. Para a direita é positivo. Então, é 2 vezes a quantidade de setas. Quantas setas foram? Uma do quilômetro para o Dan. Uma, duas. Então, vai ser vezes 2. Então, eu tenho 0,3 vezes 10. 2 vezes 2, 4. Dan ao quadrado. Ok? Depois eu tenho 15. 15 vezes 10. De metro para Dan. Metro para Dan, nós temos que é para a esquerda. Então, é negativo. Então, vai ser menos 2 vezes a quantidade de setas. Quantas setas são? Ah, só uma. Então, vezes 1. Então, ficou como? 15 vezes 10 na menos 2. Tá bom? Vamos ver a resposta? Então, vamos lá. O 1, 5 vezes 10 dá menos 6, que a gente falou. O 2, 0,3 vezes 10 dá 4. Ok? E o 3, 15 vezes 10 dá menos 2. Perfeito? Pegou a ideia? Espero que sim. Caso contrário, vamos praticar um pouquinho mais. Tá bom? Então, olha lá, pessoal. A gente estava falando de comprimento e agora nós estamos falando de área. Então, a unidade de área nós sempre vamos ter ao quadrado. Então, vai ser sempre a ideia que está ao quadrado, que a gente viu lá na introdução, como a gente calcula a superfície. São duas dimensões. Se são duas dimensões, então a largura vezes o comprimento. Então, a gente tem metro vezes metro, então metro ao quadrado. Tá bom? Então, sempre a superfície vai estar sendo elevado a 2, tá? O expoente será 2. Então, a conversão que a gente fez aqui é muito parecido com o comprimento. A única diferença é que vai ter no expoente uma multiplicação pelo 2. Então, continua a mesma ideia. Se você vai para a direita, o sinal é positivo. Se você vai para a esquerda, o sinal é negativo. Só que aí você tem que acrescentar o 2. 2 vezes a quantidade de setas que você está caminhando de uma unidade para outra. Tá bom? Então, basta contar as unidades. Perfeito? Vamos lá. Bom, aqui é a ideia de volume. Então, quando você pensa em volume, nós vamos ter o quê? Três dimensões, né? Então, você tem a altura, a largura, né, ou profundidade, e o comprimento dessa caixa. Então, o que é volume? Volume é todo o espaço que está dentro desse sólido aqui geométrico, né? Nesse sólido aí em 3D, ok? Então, qual é o cálculo do volume dessas três dimensões? Então, você vai multiplicar lá, ó, 2 metros vezes 3 metros vezes 4 metros. É claro, sempre na mesma unidade, no cálculo do volume, comprimento e área. Sempre tem que estar na mesma unidade, para você conseguir fazer o cálculo. Isso aí é base de conhecimentos no cálculo de área e volume e assim por diante. Então, como que você vai calcular? Vai multiplicar a parte numérica, 2 vezes 3 vezes 4, e lá, ó, metro vezes metro vezes metro. Então, a gente vai criar a ideia de metros cúbicos, ok? 2 vezes 3 vezes 4, 24. Então, você tem 24 metros cúbicos, ok? Então, essa é a ideia de volume.
Então, você já pegou o pensamento aqui. Então, na transformação de unidades, você vai ter o quê? Um expoente 3. Então, você vai estar elevado na 3 ou elevado na menos 3. E a regra é a mesma, pessoal. Então, aqui a gente vai ser redundante. Então, vai ser a mesma ideia. Se você andar para a direita, você tem um sinal de mais. Se você andar para a esquerda, você tem um sinal de menos. A única diferença agora é que você vai ter que acrescentar o 3. 3 vezes a quantidade de setas que você está caminhando de uma unidade para outra. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Lembrando que a gente já entendeu a ideia, a gente vai pegar o mesmo conceito, tá? Vamos um pouquinho mais rápido aqui na relação de volume, pois eu acredito que você já tenha entendido o conceito de comprimento e de área, e volume vai ser a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Então, nós temos na primeira ideia aqui 3 metros cúbicos, eu quero para centímetros cúbicos. Eu vou pensar de metro para centímetros, eu estou andando para a direita. Direita é positivo. Quantas setas eu vou andar? Então, de metros, olha lá, metros para centímetros. Quantas setas? Uma, duas. Então, vai ser o 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Ok? Hectômetro, cúbicos para decímetros cúbicos, né? Então, ó, de hectômetro para decímetro, você vai para a direita, né? Isso, ó, uma, duas, três setas. Então, uma, duas, três setas. Então, você vai pegar 3 vezes 3 no expoente. Se é para a direita, é positivo. Então, 3 vezes 3, 9. Então, vai ser 1,5 vezes 10 na 9. O exercício 3. De centímetros para quilômetros, você vai para a esquerda. Se você vai para a esquerda, o sinal é negativo. Então, vai ser 3 vezes a quantidade de setas. Então, de centímetros para quilômetros, vão ser quantas setas? Uma, duas, três, quatro, 5 setas. Então, é 5 vezes 3. 5 vezes 3, então você tem 15. E como é para a esquerda, é sinal negativo. Então, é 25 vezes 10 na menos 15. Ok? Depois, milímetro para centímetro. Milímetro para centímetro é para a esquerda, então o sinal é negativo e é uma única seta. Então é 3 vezes 1, então vai ser menos 3. Então vai ficar 10 na menos 3. Com isso, nós temos uma observação, tá? Que observação é essa? Ó? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos, que representa 1 litro, tá? Então isso aqui também é muito importante, aparece muito nos livros. Então quando a gente pensa em volume, a gente pensa também na unidade do metros, né? A unidade metro, mas a gente tem que pensar também na unidade litro. Então, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1 litro. Perfeito? Então, a transformação de unidades, para a gente praticar. Então, a gente usa os mesmos exercícios, ou a mesma coisa. Então, nós temos aí, ó, 5 centímetros cúbicos, nós vamos para o decâmetro. Então, fica como? 5 vezes 10 na menos 9. O 0,3 km para o Dan. Então fica 0,3 vezes 10 na 6. Só observar se você está indo para a direita ou para a esquerda para verificar o sinal e quantas setas você está fazendo. Tá? Vou fazer só o do centímetro aqui para a gente entender de novo a mesma ideia. Então o número, quem é o número? É o 5. 5 vezes 10. Eu estou indo para a direita ou para a esquerda? De centímetro para Dan, eu estou indo para a esquerda, então é negativo. Como é volume, então é 3 vezes a quantidade de setas. Quantas setas são? Centímetros, uma, duas, três. Então é vezes 3. Por isso você tem 5 vezes 10 na menos 9 como resposta. Tá? Então,
5 vezes 10 a menos 9 dá cúbicos, tá? Decâmetros cúbicos, perfeito? Então, basta criar essa ideia que não tem erro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da ideia da conversão de unidades. Então, aqui a gente falou sobre as grandezas comprimento, a gente falou aí sobre a questão da área e a gente falou em relação a volume, tá bom? Então, a gente aprendeu essas transformações aí de unidades. Bom, pessoal, quero terminar essa aula com vocês falando de Simon Stevin. Ele foi um matemático. É, Não temos muitos dados acerca do seu nascimento e sua morte, mas por alguns documentos estima-se que ele nasceu em 1548 e morreu aproximadamente em 1620. Não se tem muitos dados sobre ele, tá? Mas é um matemático que teve uma grande importância para nós, tá? Ele começou o seu trabalho, a sua profissão, né, foi como coletor de impostos e muito lá na frente ele decidiu deixar essa profissão e se dedicou à matemática, mais ainda no campo da engenharia também, perfeito? Foi um dos matemáticos aí, só uma ideia, né, ele nasceu na Bélgica, como vocês podem perceber aí no slide que eu deixei para vocês, ele nasceu na Bélgica, e depois dessa vida profissional que ele teve como coletor de impostos, ele ingressou na Universidade de Leiden. Então lá ele começou os estudos matemáticos e também acerca da engenharia. E também contribuiu muito na área da física. Foi um dos matemáticos, tem alguns indícios aí que ele foi um dos que desenvolveu o início dos estudos da hidrostática, tá? Então foi através aí de Simon, que iniciou o trabalho sobre a hidrostática. Foi ele quem demonstrou que a pressão de um líquido exerce sobre uma superfície depende apenas da altura e da coluna do líquido e da área de superfície, não importando aí o tamanho ou a forma desse recipiente, tá bom? Isso aí, mas é claro, vocês vão estudar mais em física, não cabe eu elaborar muita explicação acerca disso. Foi ele também a constatar que dois corpos de pesos diferentes a serem soltos ao mesmo tempo chegam ao solo simultaneamente, tá bom? Então isso também conceitos físicos, ele colaborou muito com essa ideia da física no âmbito da física, né? Ele dedicou também a sua área de conhecimento ao cálculo da declinação magnética, que é a diferença angular entre o polo norte magnético e o polo norte geográfico, tá? Então, como vocês podem perceber, ele se dedicou muito na área da física, entre outros trabalhos. Mas o importante ainda para a área da matemática, ele desenvolveu aí uma notação da escrita de números decimais fracionários. Talvez não seja o primeiro, mas ele desenvolveu algumas ideias, alguns trabalhos acerca de números fracionários. E aí também, é claro, a utilização aí dos números decimais que nós estamos trabalhando neste conteúdo. E foi graças a ele também a utilização da vírgula. Então, por ele elaborar esse trabalho acerca dos números decimais, veio surgir aí o uso da vírgula. Então, onde inseriu na matemática o conceito da vírgula, tá bom? Então é só um pouquinho de história, não tem muitos dados sobre ele. Diz que possivelmente ele tenha casado já um pouco mais velho, né, por volta de 64 anos, e inclusive deixou aí a mulher viúva e com 4 filhos, tá bom? Não tem muitos dados, mas é um matemático aí que contribuiu muito na área da engenharia, muito na área da física, e esse pedacinho na área aí da matemática acerca das frações e dos números decimais e o uso da vírgula, como eu disse para vocês, tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula. Tchau, tchau e até a próxima.